Agora está gravando. Perfeito, obrigado. Desculpem aí, pessoal. Vou colocar para gravar. Então, hoje, a ler do capítulo 17, verso 15 e 16, vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos com a leitura em sânscrito. Anudvega karam bhakyam satyam priya hitam shayat svadhyaya vyasanam shaiva vanmayam tapa ushate manah prasadah saumyatvam maunam atma vinigrahak Babasam Shudir Iti Etad Tapo Manasam Ushate. Tradução, verso 15 do capítulo 17. A austeridade da fala consiste em poder proferir palavras verazes, agradáveis, benéficas, que não perturbam aos outros, e também em recitar regularmente a literatura védica. É satisfação, simplicidade, gravidade, autocontrole e purificação da existência são as austeridades da mente. Mais uma vez, verso 15. A austeridade da fala consiste em proferir palavras verazes, agradáveis, benéficas e que não perturbam os outros, e também em recitar regularmente a literatura védica. Verso 16. É a satisfação, simplicidade, gravidade, autocontrole e purificação da existência são as austeridades da mente. Gratidão. Om Agyanatimiranda Sya Granjana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare. Muito bem, nós entramos agora nós estamos, não sei se vocês perceberam, nós estamos entramos, agora numa parte mais sofisticada, do processo de assimilar esses dados. Okay? A austeridade da fala consiste em proferir palavras verazes. Olha só que interessante, palavras verazes, Essa própria palavra em si, veraz, de onde vem essa palavra, Como é que essa palavra chegou até nós? Nós dizemos para as pessoas verdade, veracidade. Os italianos vão dizer é vero. Essa palavra tem raiz nos Vedas. Os fenícios, os fenícios foram os primeiros, assim como eles foram os primeiros Amazon.com na história da civilização humana. Porque o que os fenícios faziam? O que a Amazon.com, que o Mercado Livre faz, facilita a vida daqueles que querem ser felizes. Então eles tinham os barcos, eles eram um povo do deserto, eles não tinham para entrar para a terra, para se expandir para a terra, eles tinham o quê? O mar. Então eles se especializaram em explorar o mar. E eles criaram barcos, e os barcos que eles criaram davam a possibilidade de eles viajarem entre os países. E assim que eles começaram a fazer isso, eles descobriram que em certos lugares querem coisas que não tem e que no outro lugar tem. E eles começaram a fazer esse tipo de troca. E eles ficaram imensamente ricos com isso.
eles descobriram que, isso daqui dá certo aí. Então eles começaram a comercializar, criaram as primeiras rotas comerciais. E a Índia era um lugar que eles gostavam muito de ir. Porque os indianos, eles são pacíficos. Os indianos, eles são muito honestos, assim, do ponto de vista... Eles acreditam muito. Os indianos são muito espertos para fazer negócio e sempre vai sair perdendo. De um modo geral, eles sempre dão um jeito de, tipo, entre aspas, trapacear você. Mas eles acreditam muito em você. Eu já tive experiências de chegar em Vrindavana, por exemplo, e fazer uma compra no valor de, sei lá, de R$1.500, R$2.000. E quando eu vou pagar, eu lembrar que o dinheiro está no hotel. E falar, poxa vida, esqueci o dinheiro no hotel. E o indiano, dono da loja, no problem. Just after you come. Ou seja, depois você vem e paga. Pode, tudo bem. Mas posso levar o produto? Yes, why not? Quer dizer, sim, por que não? Mas você confia em mim? Aí ele olha e fala assim, why not? Porque eu não deveria. E aí eu peguei o produto, levei para o hotel. Aí, claro, eu voltei lá e paguei a ele e falei, por favor, eu posso te dar um abraço? Aí ele permitiu, dei um abraço nele e falou, por que você está me abraçando? Porque isso é mágico, não é comum. Oh, no. Here in India, normal. Quer dizer, isso é normal para eles. E sempre foi assim. Os fenícios amavam os indianos. Por quê? Os fenícios chegavam lá, pegavam os produtos e diziam aos indianos, eu volto para pagar. E os indianos diziam, yes, why not? You can come back. E os fenícios levavam os produtos dos indianos, que eram joias, coisas de alta precisão, fineza, levavam para os gregos. Os gregos gostavam de livros. Levavam para o Mediterrâneo, para toda essa parte aí, para os persas, e depois voltavam com matéria-prima e pagavam os indianos. E assim é que os indianos eram uma fonte de riqueza para os fenícios, porque os indianos acreditavam nos fenícios. Eles não eram bélicos, agressivos, os indianos sempre foram receptivos. Então os fenícios não precisavam ir lá com receio de serem mortos, assassinados, roubados, porque os indianos não eram assim. Os indianos sempre foram um povo pacífico. Tem um chinês da época do Buda, isso há 1.700, 2.700, 2.800 anos, tem um escrito de mais ou menos 2.400 anos, que está num museu em Londres, que um chinês descreve como foi a peregrinação dele até Bodh Gaya, que é o lugar onde o Buda nasceu. Ele falou, eu atravessei a Índia toda, eu não fui molestado, eu não fui obrigado a pagar taxas, ninguém me roubou, eu nunca me senti tão bem e tão seguro, eu nem sabia que isso podia existir. É o lugar mais seguro, mais próspero, mais feliz do mundo. Faz todo sentido o Buda ter nascido aqui. Agora eu entendo. Porque ele não nasceu na China, nasceu aqui. E isso está escrito há 2.000 e tantos anos atrás. Então, por conta disso, era assim, o acordo financeiro que os fenícios fechavam com os indianos, depois que eles enchiam os barcos de mercadoria, eles só precisavam dizer aos indianos, vedo, quer dizer, a palavra vedado, o presidente, né, não, tá vedado tá o quê? Tá selado, fechado. Então, quando os fenícios, os comerciantes enchiam os barcos, eles só precisavam vir e dizer aos comerciantes, é vedo, ou seja, nosso acordo está selado. Daí eles chegavam nos gregos e ensinaram esse mesmo procedimento. Esse mesmo estilo de comunicação é vedo, só que os gregos, os romanos, têm o dialeto, vira vero. É vero. Então, vero
que é como raiz veracidade, verdade, vida, vedo, vem daí, tá? Historicamente. Então, quando você fala é verdade, você está dizendo o quê? É védico, Vedas. Você está voltando lá nas suas raízes ancestrais, que vêm dos conhecimentos védicos. A própria palavra conhecimento, cognoscimento, ignio, agni, fogo, sabedoria, védica. A maioria das palavras que você usa no dia a dia para se comunicar com seu parente, com seu cachorrinho, com seu chefe, tem origem no sânscrito, nos Vedas. É que você não sabe. Mas se você começar a mexer, vai acabar descobrindo que você fala mantras praticamente o dia todo. Quando você está numa empresa, o cara lá do almoxerifado fala, soma aí para mim, por favor. Faz a soma aí. Soma. É uma palavra védica. Ah, porque o paciente somatizou. É uma palavra védica. Então, por aí, você vai mexendo a matemática, o sistema védico. Então, nós temos aí, né, um sistema que influencia todo o conjunto de estrutura da humanidade e que tem raiz no sistema de civilização védica. Então, essa própria palavra aqui, como está sendo dito, consiste em proferir palavras verazes, ou seja, palavras védicas. Ok? Isso é a austeridade da fala. Também palavras agradáveis, benéficas, que não perturbam os outros, e também em recitar regularmente o quê? A literatura védica. O que significa isso? Aprender, evoluir, expandir a consciência, conhecer, compreender, para libertar a si mesmo e os demais da tirania, né, da ignorância. Então, estar aqui ouvindo os conhecimentos é o equivalente de recitar a literatura védica e falar palavras verazes, porque o que vai entrar aqui e o que você permitir que entre aqui, se estabeleça aqui, vai motivar você a falar. O resultado é que você vai falar palavras verazes, o que significa verdadeiras. Então, esse processo é austeridade. E do ponto de vista da pessoa suprema, isso é conhecimento, sabedoria. E a opinião de uma pessoa experiente conta muito. E por uma questão de bom senso, nós valorizamos a opinião de uma pessoa experiente. No caso, aqui a própria pessoa Krishna. Tá? E ele, então, finaliza com satisfação, simplicidade, gravidade, né, autocontrole. E por autocontrole, nós estamos falando a superação da bipolaridade do domínio da mente. Tá? O nosso planeta Terra tem uma lua, que é um termômetro. A nossa lua é bifásica. Ela sobe e desce. Ela é inconstante, bipolar. E ela fica girando ao redor da Terra, de forma bipolarizada. Então, os jogadores que jogam no campo da Terra, que acompanham o ritmo da bipolaridade da Lua, são considerados jogadores presos no campo. O espiritualista, ou o ser que evolui, que está preso nessa bipolaridade de inconstância, e a Lua significa emoção, a Lua representa a mente, é um jogador preso no campo. Os jogadores que conseguem superar a gravidade dessa bipolaridade emocional, de ausência de autocontrole, aqueles que superam essa bipolaridade ascendem para além. Aqueles que não ficam presos no campo. Qual é a consequência? Normalmente renascem. Ah, mas Devananda, isso não é um problema. É mesmo? Olha ao seu redor. E veja se não é um problema. Por isso, nós pontuamos que você deve olhar para o sadhana não como uma religião que você pratica de vez em quando,
O sadhana é o remédio que você precisa para se curar definitivamente dessa bipolaridade que te obriga a renascer. E uma vez que você renasce, tem doenças. Não é legal. Vai por mim. É que a gente saudável não sente isso. Muito bem. A gente sente mais quando nós estamos doentes. Aí a gente sente com mais sensibilidade esse fator. Mas não é legal estar doente. Não é uma coisa boa. Logo, renascer não é uma coisa boa. Portanto, esse sadhana, ele é libertador. Você não precisa fazer sadhana comigo ou na nossa sala dos mantras, mas se render à bipolaridade da indisciplina, da falta de controle e da instabilidade mental, certamente te mantém preso a esse assim chamado mundo material, onde você renasce. E renascer, acredite, não é uma coisa boa. Porque sempre que você renasce como ser humano, na rota tem doenças. Não é legal. Então, autocontrole é necessário. Purificação da existência são as autoridades da mente. Autocontrole. Você tem que ter autonomia sobre a sua mente. Você tem que aprender a controlar a sua mente. Você tem que ter disciplina mental, constância. Nós temos que aprender isso. Se nós não aprendemos isso, nós renascemos. Não há paz sem controle mental. Não há felicidade sem paz. Não há ascensão sem felicidade, porque os seres que ascendem são felizes. Não é possível ser feliz sem controle mental. Então nós precisamos de uma disciplina, de uma fisioterapia, de um remédio que nos cure da fraqueza mental, de sermos controlados pela mente. Nós precisamos ter a autonomia de assumir a nossa posição de maturidade e aprendemos a controlar a nossa mente. E isso é o que a gente tem que ser, é o que a gente tem que fazer para aproveitar o nosso momento de lucidez, porque agora nós temos um lapso de lucidez. Nós sabemos o que está acontecendo, sabemos o que tem que ser feito. Isso chama-se lucidez. Se nós deixarmos passar essa lucidez e apostar no alavonter, deixa rolar, é nós. O resultado é que no final você vai se deparar com um espelho. E quando você se olhar no espelho e descobrir que você renasceu de novo como ser humano, acredite, não é uma boa notícia. O problema são os espelhos. Como o filósofo, para finalizar aqui a minha fala, né? Como o pensador francês, o Sartre, né? Ele disse certa vez: ah, que terrível, eu descobri isso. O inferno são os outros. Parafraseando ele, nós podemos dizer: ah, se não houvessem os espelhos, nós seríamos mais felizes. Infelizmente, a culpa está aí, meus amigos. É do espelho. Infelizmente. Livrem-se dos espelhos. Talvez isso resolva o problema. Muito bem. Mas não, gente. Deixem os espelhos em paz, tá? Deixem eles quietinhos lá. Eles são úteis. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me
eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.